Oi pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser sobre IMC e RCQ, tá certo? A gente já viu isso em sala de aula, mas para que a gente retome nosso pensamento e recupere algumas informações esquecidas durante esse período, tá certo? A gente vai voltar, vai retomar com esses conteúdos para que a gente possa progredir no futuro, beleza? A gente vai começar com o seguinte: o IMC, tá certo? O que é o IMC? O IMC é o Índice de Massa Corporal, tá certo? Que é uma estimativa da massa sobre a estatura de cada indivíduo. Para que ele serve? Serve para a gente identificar se os indivíduos estão abaixo do peso, se eles estão no peso ou acima do peso. Para que isso? Para que a gente possa identificar alguns aspectos em relação ao condicionamento físico e questão de alimentação, para a gente ver os hábitos dessas pessoas e poder melhorar a condição de vida delas, tá certo? Então vamos lá. Como é que a gente calcula isso? É bem simples. A gente vai pegar o peso da pessoa e dividir pela altura ao quadrado, beleza? Algumas pessoas têm dificuldade, então eu criei um exemplo para a gente ver passo a passo isso, tá certo? Vamos lá. Henrique tem 19 anos, 74 quilos e 1,73 de altura, tá certo? A gente vai calcular e classificar isso. Primeiro passo é saber quanto é a altura ao quadrado desse indivíduo. Então a gente vai multiplicar 1,73 vezes 1,73. A gente vai ter como resultado 2,99, beleza? O segundo passo é dividir o peso dessa pessoa por esse resultado. Então a gente vai ter 24,74. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente já sabe o MC da pessoa, a gente vai ter que classificar, tá? Sempre que a gente for classificar, a gente tem que ter o auxílio na tabela, tá certo? Então vamos lá para a tabela. Lembra lá, ele tinha 19 anos, certo? E o resultado foi 24,74. Analise aí direitinho na tabela, onde é que esse resultado se encaixa, tá? A gente tem que começar a ler a tabela para que a gente no futuro, em outras questões, possa identificar isso e se dar bem nas questões, não só em educação física, como nas outras disciplinas também. Então, vê lá, 19 anos, tá? Acompanha a linha. Ele está abaixo de 17? Não, né? Então a gente pode identificar que ele está entre 17,8 e 26,35, beleza? Nessa situação, ele estaria aqui no peso. Tá, mas isso é um dado que possa dar pra gente se isso que está acontecendo, se ele está abaixo do peso, no peso e acima do peso, pode concretizar isso pra gente? Não, eu vou mostrar isso pra vocês, tá certo? Nessas duas situações, o que é que pode acontecer? Na primeira imagem, a gente percebe que é uma pessoa, um fisiculturista, tá certo? Que tem uma grande massa muscular, mas aparentemente tem uma estatura não tão avantajada. O que isso acontece? Que isso pode acarretar? Por ele não ter uma estatura muito grande e ter uma massa maior do que seria o normal para as outras pessoas, o IMC dele pode dar muito acima, beleza? Assim como uma pessoa que tem uma estatura normal, mas tem uma circunferência abdominal maior e que tem uma relação corporal próxima aos padrões, pode dar que ela esteja no peso ideal, mas a gente pode perceber que isso não é o ideal para um e também o outro não está no caminho errado, sendo que esse dado é inconclusivo de uma certa forma, na perspectiva que ele seja sozinho. Ele precisa de outros dados para a gente comparar, tá certo? Então a gente pode entender o seguinte: ele serve como estimativa, mas ele não pode ser algo concreto, tá certo? A gente tem que analisar outros parâmetros, beleza? Então, vamos lá. Outro dado que a gente pode observar é o RCQ, tá certo? O RCQ nada mais é que uma relação da cintura com o quadril. Quando a gente fala em relação, a gente vai para a matemática e a gente entende que é uma divisão, certo? Então, bem simples, não precisa se preocupar, tá? Mas para que serve o RCQ? O RCQ ele vai gerar um dado para a gente, onde ele vai apontar o risco de doenças no coração devido ao acúmulo de gordura nessas duas regiões, beleza? Se a gente for pensar o seguinte: quanto mais a gente consome os alimentos gordurosos, as gorduras vão se... Como é que eu posso dizer a vocês? Vão se localizando, tá certo? Nessa região do tronco da gente. Tanto nos homens quanto nas mulheres, beleza? Mas o que é que isso pode acarretar? Quanto mais gordura a gente tiver no organismo, mais gordura a gente vai ter em outras partes do corpo, como nas veias, tá certo? No coração, no fígado, e isso acarreta várias doenças, pode acarretar várias doenças, inclusive os infartos, as paradas cardíacas e assim por diante, tá certo? Os AVCs. Então, o RCQ serve para que a gente consiga identificar, através dessas duas medidas, o risco que uma pessoa pode ter sobre essas doenças, beleza?
Vamos lá, como é que a gente calcula? Melhor, primeiro como é que a gente mede? O perímetro da cintura, que é a nossa primeira medida, é sempre na menor porção do tronco, tá certo? Logo abaixo da costela. A gente pode observar que tem essa curvatura aqui. Em outras pessoas que têm uma composição corporal diferente, a gente pode identificar que possa não ter tá tão evidente essa dobra aqui, essa margem pra gente, tá certo? Mas a gente tem como base que é abaixo da costela. Então sempre que a gente for medir, a gente pensa no seguinte: é a menor porção do tronco, mas logo abaixo da costela, beleza? Se a gente for ver na outra figura, é a medição do perímetro do quadril. No quadril já é diferente. No quadril vai ser a maior porção do glúteo, tá certo? Então a gente vai ter essa estimativa, essa relação entre a cintura e o quadril, tá certo? Então, como eu disse, a menor porção do tronco, que é abaixo da costela, e a maior porção do glúteo, logo na linha média do glúteo, tá certo? Vamos lá. Como é que a gente calcula isso? Como eu falei, é uma relação e está escrito aqui, tá certo? Se é uma relação, é divisão. A gente vai pegar o perímetro da cintura que a gente vai aferir e dividir sobre o perímetro do quadril, tá certo? E aí a gente tem o seguinte, outro exemplo pra gente. Henrique tem 25 anos, tá certo? 80 centímetros de cintura e 100 centímetros de quadril, tá? A gente vai calcular o RQ e classificar em relação ao risco que ele vai ter, tá certo? Bora lá. Dividindo 80 por 100, a gente tem 0,8, beleza? Vamos lá para a tabela. Lembrando, ele tinha quantos anos? Vamos lá ver. Ele tinha 25 anos, tá certo? Vamos lá. A gente vai identificar na tabela a idade, certo? Achou a linha da idade, aí a gente começa. O resultado foi 0,8, beleza? E aí a gente volta para a tabela e observa. Onde é que a gente enquadra o 0,8? Beleza? A gente pode identificar o seguinte, que ele está abaixo, no caso, é menor que 0,83. Se ele é menor que 0,83, o risco de doenças no coração, doenças ocasionadas pelo acúmulo de gordura, está baixo nesse caso, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido isso, tá certo? E o que é que a gente vai fazer agora? Tem uma atividade para vocês na página da gente, na nossa sala, e aí vocês fiquem à vontade para tirar as dúvidas comigo no momento da aula, e qualquer coisa pode deixar alguma mensagem para mim, que aí eu respondo para vocês depois, tá certo? Um abraço para vocês e até a próxima.